pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo respondendo a perguntas, mas hoje eu quero responder perguntas de messes. Então esse vídeo vai ter como título, dúvidas que os messes têm. Messes são ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. E muitos deles, apesar de terem anos já de atuação, ainda têm muitas dúvidas, e isso é normal. E se você tem dúvidas, deixe dúvidas aí, as suas dúvidas aí embaixo, e à medida do possível eu vou respondendo a cada uma delas, e você pode atuar melhor, exercer melhor o seu ministério. Então, antes de falar dessas dúvidas, responder essas dúvidas dos messes, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito a se inscrever, e convido também a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Vamos lá, eu selecionei 10 perguntas e vou respondê-las aqui. A primeira: quanto tempo antes da missa eu devo chegar quando vou servir? Tratei disso já em outros vídeos, mas essa dúvida eu vou respondê-la. Olha, se você está escalado para servir determinada missa, se a missa é às 9 horas da manhã, você deve chegar pelo menos às 8, 8h15, ou seja, um tempo suficiente para você se preparar espiritualmente, para você preparar as coisas para o serviço, para o ministério, para exercer o ministério, arrumar credências. Às vezes tem lugares que os mestres também arrumam os livros quando não há acólitos. Sempre bom pelo menos aí entre 1h e 40 minutos antes da missa começar. Então, se você está escalado, veja aí como que é a realidade da sua comunidade, mas no mínimo 40 minutos antes é importante que o mestre já esteja na igreja. Não é legal o mestre chegar em cima da hora, às vezes a missa já está, todo mundo já está a postos para iniciar a procissão de entrada, e o mestre chega correndo aí para atuar. Não é legal, chegue sempre antes. 40 minutos é um bom tempo aí para você poder se preparar bem antes de atuar. Posso servir e não comungar? Não tem sentido. Se você não se acha digno para comungar, nesse dia você também não deve servir. Então, eu penso que eu não sei qual é a razão que você fez essa pergunta, mas é importante, se você não se sente digno de comungar naquele dia, peça para não estar escalado também nesse dia. Penso que não fica bem, mestre, como é que você vai servir a Eucaristia para outras pessoas, distribuir a Eucaristia, e você não comunga? Tem alguma coisa errada? Então é importante sim, deve sempre comungar o mestre que vai atuar. Se eu esqueci o jaleco quando vou servir, posso servir sem o jaleco? Às vezes acontece de faltar mestre e na última hora pegar uma pessoa de improviso para servir, um mestre, ou até mesmo uma pessoa que não seja mestre, que o padre pode convidar uma pessoa que não seja mestre para servir. Quando é um caso excepcional, de emergência, não tem problema, você está ali para auxiliar. Agora, se for um esquecimento do seu jaleco, é claro que não precisa dele para servir, ele é apenas uma veste, porque às vezes as pessoas estão vestidas inadequadamente. Não é impedimento para você servir numa missa o uso do jaleco. Você não tendo naquele dia, não há problema nenhum. Houve necessidade, você precisa servir naquele dia, você está sem o jaleco, pode servir sem, não tem problema nenhum. A dignidade sua não está no jaleco, a dignidade sua está na sua pessoa. Isso vale para o padre. As pessoas perguntam: padre, você não usa batina? A dignidade de um padre não está na batina, está na pessoa do padre. Nós somos padres com ou sem batina, uma vez ordenado. O mestre também, uma vez instituído, ele é mestre com ou sem jaleco. Não pode se tornar um hábito, porque aí mostra um relaxo, mostra que não tem zelo. Mas se for um esquecimento, e naquele dia excepcionalmente, você pode servir sim, sem o jaleco. A outra pergunta: quando tem vários padres na missa, o mestre deve servir no lugar do padre?
O padre sempre tem prioridade para servir a Eucaristia, para distribuir a Eucaristia. Então, se tem uma escala de messes, tem 3 messes escalados, é uma missa solene e tem vários padres concelebrando, a prioridade sempre é para os padres. Lembre, você é ministro extraordinário, você serve em ocasiões extraordinárias, quando há necessidade. Não havendo necessidade, não precisa servir. Então, naquele dia, você está ali de stand-by. Se precisar da sua ajuda, você serve. Então, fiquem sempre, observe sempre isso, messes, tendo padres suficientes para se distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística, são os padres que distribuem. Os mestres estão ali para auxiliar numa eventual necessidade. O que não fica bem é o mestre distribuindo a comunhão e o padre não, sentado, porque a prioridade é sempre o ministro ordinário. Lembre sempre disso, tá? Você é mestre, se tem padres suficientes, pergunte para o padre, é necessário que nós distribuamos a comunhão eucarística hoje? Pergunte, não tem problema nenhum, porque sempre a prioridade é para os padres que estão concelebrando e quem está também presidindo. O mestre é excepcionalmente, se houver necessidade. Tenham isso muito claro na sua prática no ministério. A outra pergunta é: sou jovem e mestre, gosto de usar jeans rasgado. Posso servir na missa com ele? Geralmente, as paróquias têm uma orientação de veste para os mestres. Veja aí na sua paróquia qual é a orientação das vestes do mestre e procure segui-la. Se você gosta de usar jeans rasgados, procure usá-lo numa festa, em casa, em algum lugar que caiba uma veste desse tipo. Mas na igreja não. Aliás, jeans rasgado na igreja ninguém deveria usar, porque é algo feio. Por mais que seja moda, por mais que a juventude goste, não é uma coisa elegante. Jeans rasgado não é uma coisa elegante. Se você quer estar elegantemente vestido, seja mestre ou não, não vista jeans rasgado, isso não fica bem. Dê prioridade para um jeans escuro, o índigo blue. Esses são muito mais nobres, são muito mais elegantes. E até você pode servir com ele usando o jaleco, que não tem problema nenhum. Agora, um jeans desbotado, rasgado, ele passa uma imagem de relaxo, casual ao extremo. Então, evite servir. A não ser que seja, como eu disse antes, um caso emergencial, você estava na missa usando o seu jeans rasgado e faltou mestre e for te chamar, né? Mas evite, porque não é uma coisa elegante. A outra pergunta é: na minha paróquia, os mestres usam calça preta e jaleco branco quando vão servir. Posso usar uma calça leg preta? Vai na mesma linha do que eu respondi anteriormente. Calça leg não é uma calça adequada para missa, muito menos para messe. É uma calça que marca muito o corpo e, dependendo da cor dela, dá a impressão que a pessoa está nua. Não é uma calça para ir para missa. Todo respeito com quem gosta de usar calça leg, mas ela não é uma calça adequada para missa. É uma calça mais esporte, para você fazer caminhada, para ir num ambiente extremamente informal, porque ela é confortável. Mas para missa não é uma calça adequada. Mesmo que ela seja preta, ela não é uma calça adequada para missa. Se for um caso emergencial, tudo bem. Mas se não for, evite. E um conselho para os mestres: evite usar calça leg para servir na missa. E essa, além de não ser calça para missa, não é calça adequada para uma pessoa que é mestre. A outra pergunta é: se acabar a Eucaristia da âmbula quando estou servindo, como proceder? A recomendação
tem várias, né? Uma delas é que você vá controlando o número de pessoas que estão na fila com o número de Eucaristia que você tem na âmbula. Se ela acabou e tem mestre servindo em outra fila, com a âmbula contendo mais Eucaristia, você para a sua fila, você dirige até onde estão os outros e pede para colocar um pouco mais na sua. Agora, se os outros também não tiverem, houve um erro ali no cálculo de colocar partículas para consagrar, está acabando de todo mundo e não vai ser suficiente, isso tem que ser pensado antes, vá fragmentando, né, a hóstia, a Eucaristia. Em vez de dar uma hóstia inteira, quebra pela metade, para não deixar ninguém sem Eucaristia. E mesmo recebendo um fragmento, a pessoa comungou. Agora, se ela não recebeu nada, ela não comungou. E não fica bem, alguém está na fila da comunhão e por descuido do mestre, faltou a Eucaristia. Que quem é responsável pela Eucaristia, a quantidade correta de Eucaristia, são os mestres. O padre não vai ter essa preocupação, porque essa é a função dos mestres. São os mestres que têm que colocar a quantia exata de hóstias para consagrar. E aí, se houve um imprevisto, a missa veio muito mais pessoas do que estavam previstas e as Eucaristias não vão ser suficientes, você pode quebrar, fragmentar ou pegar de outro ministro para abastecer a sua âmbula. Mas sempre tome muito cuidado com relação a isso, não deixe ocorrer. É melhor sempre sobrar do que faltar. Leve em consideração essa regra. A outra pergunta é: posso usar unhas compridas e coloridas, mesmo sendo messe? Eu havia feito um vídeo, já faz tempo também, falando de bom senso, de procedimentos, né? O mestre deve, tanto homens quanto mulheres, deve cuidar bem das unhas, né? Porque você vai pegar a Eucaristia e a primeira coisa que aparece quando você pega a Eucaristia são suas unhas, né? É claro que a pessoa que vai comungar, ela não vai ficar olhando na sua unha, ela vai estar olhando na Eucaristia que ela vai receber. Essa é a orientação. Mas se você está com uma unha chamativa, desse tamanho, vermelha, e você pega a Eucaristia, imagine como é que fica. Eu penso que não é legal também. Acho que o bom senso faz bem também nessa hora. Você é mestre, evite usar unhas muito longas e esmalte coloridos quando você for servir. Você gosta de unhas grandes e coloridas? Use em outra ocasião, em outro lugar. Mas se você vai servir naquele dia, procure não usar esmalte muito colorido. E também unhas muito grandes. Às vezes as pessoas colocam unha postiça, aquelas desse tamanho, assim, que fica parecendo assim, algo, não sei como é que a pessoa consegue pegar alguma coisa com aquela unha, até para pegar a Eucaristia. Parece uma pinça, né, que você vai pegar só com a unha, né, se a unha sua for desse tamanho. Então, ter esse cuidado. Eu raramente vejo alguém usando unhas exageradamente coloridas ou grandes servindo. Mas se é o seu caso, se você gosta de usar unhas grandes e sua unha for postiça, você pode não usá-la naquele dia. O dia que você vai servir, use em outra ocasião. E se a unha é natural sua mesmo, não use esmalte colorido no dia que você for servir. A outra pergunta é: a credência é a responsabilidade dos mestres ou dos acólitos? Esse é um grande dilema que muitos mestres encontram nas suas comunidades, né? A credência, de quem é a responsabilidade? É uma questão de você combinar. Ela, não havendo acólitos, quem cuida da credência são os mestres. Mas se há acólitos, essa responsabilidade pode ser confiada a eles. Agora, é preciso combinar antes, né? Se na comunidade optou-se que os mestres fiquem responsáveis pela credência, os mestres devem cuidar da credência. Se optou-se para os acólitos cuidar da credência, os acólitos devem cuidar da credência. As funções devem ser muito bem distribuídas para não haver conflitos, para um não entrar na área de trabalho, de missão do outro. Isso fica bem se está bem distribuído. Então, combine o coordenador dos mestres da sua comunidade com o coordenador dos acólitos, combine quem é que vai ficar responsável pela credência. Pode ser tanto dos mestres quanto dos acólitos, é uma questão de combinar.
E a última pergunta, a 10ª, é: devo fazer jejum eucarístico antes da missa? A igreja pede 1 hora de jejum. Sim, ainda não foi abolida essa lei. Então, se você vai à missa 1 hora antes, é importante que você esteja em jejum, né? Mas também não vá sem tomar café da manhã, porque você vai acabar desmaiando. Já vi pessoas desmaiando dentro da missa porque não comeram nada, 2, 3 horas depois. Aí o que acontece? Você pode ter um desmaio. Tome esse cuidado, é apenas 1 hora, então se você tem a missa de manhã, tome um café bem mais cedo da manhã, mas não vá com o estômago vazio, porque você pode ter algum problema de saúde. Então essas são algumas orientações para os messes. E se você tem outras dúvidas, deixe aí abaixo. E se você gostou também, pode deixar o seu joinha e compartilhe esse vídeo com os messes da sua comunidade ou com outras pessoas que queiram saber mais sobre esse ministério. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço e a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.